Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 23 de janeiro de 2022. Pela palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, irmão e irmã, em nosso Senhor Jesus Cristo, fazemos parte de um único corpo, e são muitos membros, cada um de nós é um membro diferente, faz funções diferentes, mas participantes do único corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. São Paulo escreve isso na liturgia de hoje, na segunda carta, de uma forma exemplar, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. E realmente, se cada cristão, cada membro da comunidade da igreja, fizer aquilo que lhe cabe a partir do seu batismo, a partir da confirmação, que é o sacramento da crisma, então é a ação do Espírito Santo, São Paulo escreve isso, quem faz essa unidade no corpo, nós formamos o corpo de Cristo, ele é a cabeça, é o Espírito Santo de Deus. Então é importante ninguém se negar a fazer a parte que lhe cabe. E quando eu digo fazer na parte que lhe cabe no corpo de Cristo, que é a igreja, não significa necessariamente dentro da igreja, na celebração litúrgica, mas a partir da família, a partir do trabalho, a partir do lazer, onde Deus coloca você. Porque nós somos cristãos 24 horas, 365 dias do ano. Não é só quando a gente está dentro de uma celebração. Mas, nesse terceiro domingo, no tempo comum, eu gostaria de destacar, além da palavra de Deus, já falei da segunda leitura, o terceiro domingo do tempo comum foi instituído pelo Papa Francisco no dia 30 de setembro de 2019, como o Domingo da Palavra de Deus. Ele fez isso a partir do motu próprio. Motu próprio é uma carta pessoal do Papa. O motu próprio aperiut illis. E por meio desse motu próprio, ele diz que depois de muitos pedidos que vieram a ele então institui o terceiro domingo, quando se faz a memória litúrgica de São Jerônimo, o início da celebração dos 1600 anos da morte de São Jerônimo, que é conhecido por ter feito a primeira grande tradução dos textos bíblicos do hebraico, aramaico e do grego, tudo para o latim, que era a língua oficial praticamente que dominava o mundo, como hoje em dia é o inglês. E São Jerônimo dizia, o Papa Francisco recorda isso quando institui esse domingo especial da Palavra de Deus. Então São Jerônimo dizia, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então, se nós, conforme eu disse na segunda leitura da liturgia de hoje, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, diz que nós somos o corpo de Cristo, então nós temos necessidade de conhecer a palavra de Deus, mas mais do que conhecer, nos alimentar cada membro desse corpo com essa palavra que é o próprio Cristo, para que nenhum membro do corpo fique debilitado, atrofiado, porque a palavra de Deus, no início do Evangelho de São João, no capítulo 1, diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo que foi feito por meio da palavra, e nada do que existe sem a palavra. No Concílio Ecumênico Vaticano II, de 1962 a 65, nós temos o grande documento que redescobre a palavra de Deus para nós na Igreja Católica. Aquilo que Lutero tinha feito há 500 anos, agora era 450 anos atrás, quando a Igreja, na Constituição Dogmática Dei Verbum,
Dei verbum para perdão os padres, bispos e outras pessoas que estudam Bíblia e sabem um pouco de latim. Dei é Deus, verbum é palavra. Então, a constituição dogmática da palavra de Deus, que redescobre a importância de todo mundo, todos os cristãos, ter acesso direto à palavra de Deus. E o Papa Bento XVI, quando ele convocou o sínodo em 2008, com o tema A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja, e escreveu também a exortação apostólica Verbum Domini. Então, Verbum é palavra, Domini é o Senhor. Então, a palavra do Senhor. E lá ele dizia que constitui um ensinamento imprescindível para as nossas comunidades, a palavra de Deus. Constitui um ensinamento imprescindível para nossas comunidades. Nesse documento, o Papa Bento XVI observava: aprofunda-se o caráter performativo da palavra de Deus, sobretudo quando o seu caráter sacramental emerge na ação litúrgica. Por isso, nesse terceiro domingo, nós temos no texto do Neemias, no Antigo Testamento, lá quando o povo retorna, e Neemias, que é profeta e é sacerdote, ele ensina, arma um palanque, sob as ordens de Esdras, o governador, prepara um palanque na praça e ele faz a leitura da lei de Deus. Seria praticamente o Pentateuco, são os livros da lei dados por Moisés, e porque o povo já não conhecia mais nada da palavra de Deus, de manhã cedo até de tarde, até meio-dia, e o povo estava lá de pé ouvindo. Diz que muitos choravam de alegria, porque, meu Deus, como é bonito essa palavra que nós não conhecíamos mais. E então manda fazer festa, manda fazer, hoje em dia nós falaríamos, manda fazer churrasco, ele manda assar carnes gordas, vinhos, fazer festa, porque a palavra de Deus orienta, conduz e dá vida. Então, essa belíssima leitura que Deus hoje nos mostra da importância da palavra. E depois, o próprio Jesus, no texto do Evangelho de Lucas, primeiro tem duas partes, o capítulo 1, quando Lucas diz por que ele escreve o seu Evangelho a Teófilo, para que tenha fundamento a fé em Jesus Cristo, que ele saiba que aquilo não é fábula, que aquilo são fatos pesquisados. E depois, no capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, toma o livro de Isaías, abre a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou e me enviou para levar a boa notícia de Deus aos pobres, aos doentes, aos corações feridos. E aí vai falando a todos a quem essa palavra de Deus deve levar conforto, ânimo, alegria, esperança, vida nova. Então, por isso, é importante nós celebrarmos bem essa palavra de Deus. O Papa Francisco, quando institui o terceiro domingo, ele pede que esse domingo seja solenizado e a palavra de Deus seja entronizada nas celebrações, seja no culto, seja na missa, para que o povo verdadeiramente perceba o quanto essa palavra de Deus é importante. Mas eu gostaria ainda de abordar que no documento da CNBB, número 52, documento da CNBB, que fala sobre o culto dominical, liturgia da palavra, ou então nós comumente falamos culto dominical, ele é de 1994, esse documento 52, e onde diz, por causa da falta de padres, que as comunidades não deixam de se reunir para ouvir a palavra de Deus. Então nós temos aí várias observações, por exemplo, no Ordo Lectionum Missae, quer dizer, no Ordo da liturgia, das leituras da missa, diz no número 24 assim: os fiéis, ao escutarem a palavra de Deus, reconheçam que as maravilhas anunciadas atingem o ponto mais alto no mistério pascal, cujo memorial é sacramentalmente celebrado na missa. Assim, recebendo a palavra de Deus e por esta palavra de Deus alimentados, os fiéis
na ação de graças, a ação de graças é a Eucaristia. Os fiéis na Eucaristia são levados a uma frutuosa participação nos mistérios da salvação. Isso está também na instrução Eucharisticum Mysterium, do mistério da Eucaristia, no número 10. E depois eu tenho aqui algumas outras coisas muito mais antigas, onde diz, por exemplo, na Dei Verbum, diz: a igreja sempre venerou as divinas escrituras, portanto a palavra de Deus, da mesma forma como o próprio corpo de Cristo. Está na Sacrosanto Concilium também, é o documento da liturgia. E depois também diz assim, Orígenes, que é um grande teólogo lá dos primeiros séculos do cristianismo, Orígenes diz: como Cristo veio escondido no corpo, assim também toda Sagrada Escritura é sua incorporação. Eu vou repetir porque isso é tão importante. Muitas vezes a gente valoriza muito a Eucaristia com toda a justiça, que deve ser mesmo, mas nós, cristãos católicos, ainda valorizamos muito pouco a palavra de Deus. Já nos primeiros séculos do cristianismo, não sei se é ano 200, 300, por aí, Orígenes dizia: como Cristo veio escondido no corpo, assim também toda a Sagrada Escritura é sua incorporação. E depois também diz o seguinte: vocês que podiam participar dos santos mistérios é a Eucaristia, sabem, quando lhes é dado o corpo de Cristo, vocês o guardam com todo cuidado e veneração, para que nada caia no chão e nada se perca desse dom sagrado que é a Eucaristia. Porque vocês se sentem culpados se alguma coisa cair por descuido, por negligência. Se tomam tanto cuidado para guardar o seu corpo, e tem razão, como podem então pensar que seja uma culpa menor desprezar a palavra de Deus? Essa orientação também vem das homilias de Orígenes, no início do cristianismo, no mínimo uns 1700 anos atrás. Depois, Cesário de Arles, ele dizia assim, também é teólogo super antigo, dizia assim: a palavra de Cristo não é menos do que o corpo de Cristo. A palavra de Cristo não é menos do que o corpo de Cristo. Mas vamos nós ainda colocar a cereja no bolo a partir do ensinamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho, olha, não se escandalize do que eu vou ler aqui, porque é a palavra de Santo Agostinho. Ele diz: bebe-se o Cristo no cálice das Escrituras como no cálice eucarístico. Você sabia disso? Bebe-se o Cristo no cálice das Escrituras como no cálice eucarístico. E depois, Santo Agostinho ainda diz também: o verdadeiro Cristo está na sua palavra e na sua carne. O verdadeiro Cristo está na sua palavra e na sua carne. Por isso, o Papa Francisco, então, em 2019, como eu falei antes, no dia 30 de setembro, ele instituiu que a partir daquele ano em diante, no terceiro domingo do tempo comum, que hoje nós celebramos, a gente deu um destaque muito grande à palavra de Deus. Porque Cristo é a palavra e Cristo é a Eucaristia. É sempre o mesmo Cristo. E São Paulo, eu repito, nos diz que nós somos o corpo de Cristo. Aí nós temos que ter consciência, como muitas vezes em nossas liturgias, seja na missa, seja no culto, especialmente quando são formaturas, quando são até ordenações de padre, etc., se põe lá uma pessoa que nunca subiu lá para fazer uma leitura, e muda nas palavras, e não respeitam vírgulas, e não fazem ponto, e leem muito mal. Tem aqueles que leem bem. Se tivessem consciência de que eles estão emprestando a sua voz, a sua boca, para poder fazer Deus falar com a comunidade, então nós teríamos uma liturgia muito mais viva. Aliás,
também na instrução geral do Missal Romano, no número 8, diz: na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a mesa do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis. A igreja alimenta-se com o pão da vida na mesa da palavra de Deus e na mesa do corpo de Cristo. Isso está na instrução da Eucarístico Mysterium, no número 10, na De Verbum, na Sacrosanto Concílio. Tudo isso aí é fundamentado nos documentos da igreja. Portanto, para não me alongar demais, que já está longo, nós precisamos voltar a valorizar mais a palavra de Deus, e não só na liturgia, mas também em casa. Os filhos têm que aprender dos pais a valorização da palavra de Deus, ler que seja um pedacinho, um versículo que for da Bíblia todos os dias. Vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua comunidade, se você for comunidade religiosa, vai mudar a vida da tua família. Que a palavra de Deus nos alimente a todos, tanto quanto nos alimenta o corpo de Cristo, o sangue de Cristo na Eucaristia. Não temos dois Cristos, não temos o Cristo do corpo e do sangue e outro Cristo da palavra. É sempre o mesmo Cristo, nosso Redentor e nosso Salvador, porque a palavra de Deus se fez carne em Jesus Cristo e veio morar no meio de nós. Deus abençoe a vocês todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.